Bom dia, igreja. Graça e paz. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que estou bem nervoso, como sempre. É de uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor à igreja de Cristo Jesus. Quero também já saudar os meus irmãos na live. Bom dia. Graça e paz de Cristo Jesus a vocês também. Fique ligado que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Quero dizer também aos irmãos, da última vez que eu estive pregando, se eu não estiver enganado, em setembro, depois de um ano que Deus me colocou de banco, eu não disse, né? Eu sou o menor da minha casa aqui, tá, gente? Eu sou o menorzinho. Tem uns aí que estão acima, pastor Rafael, pastor Flávio, Amanda, tem outros aí, né? Então, assim, tenham paciência comigo, tá bom? Em nome de Jesus, ok? Bom, gente, nós estamos no mês de celebração. Nós estamos num mês de celebração. E quando nós falamos sobre celebração, vem a lembrança, algo que nós temos que festejar, que nos alegrar, né? Algo que nós conseguimos, algo que nós conquistamos, lutas que foram travadas, batalhas que foram travadas, e nós conseguimos a vitória. E por causa disso, nós celebramos. Amém ou não amém? Amém? Verdade ou não é? É verdade. Quarta-feira a Ângela trouxe uma ministração excelente, falando sobre celebração, quando você celebra. Celebra o amor, celebra você, celebra as lutas. E quem melhor do que a Ângela para nós usarmos de exemplo? Não é mesmo? A vida da Ângela é um grande exemplo de luta, perseverança, batalha e não desistir e confiar em Deus. E hoje nós vemos um milagre na vida da Ângela, porque todos nós vimos um milagre, o que tem acontecido. E ela deu um testemunho, tirou o catéter, não está fazendo mais hemodiálise, e os médicos não conseguem entender o porquê. É Deus, o nosso Deus, e por causa disso nós celebramos. Mas tem alguns momentos na vida que nós passamos, como eu disse a princípio, que são as lutas, que são as batalhas. Antes da celebração, antes de nós comemorarmos a nossa vitória, há uma luta a ser travada, a ser batalhada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Pode pôr o tema aqui para mim, por favor? O nosso tema de hoje é esse, ó. Provações e tentações devem ser celebradas. Provações e tentações devem ser celebradas. Porque se você não celebra a prova e as tentações que você passa, você não tem o que celebrar. Mas como assim, irmão Fernando? Do que você está falando? Como é que eu vou celebrar provações? Como é que eu vou celebrar tentações? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Abre comigo no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Eu vou ler aqui do jeito que está aqui. Depois eu vou passar para a Bíblia aqui. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos
deliberadamente, dá deliberadamente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está aí, a Bíblia diz. Agora eu vou ler na Bíblia do meu pastor. O meu pastor emprestou a Bíblia dele para mim estudar, e eu estava estudando na Bíblia do meu pastor uma linguagem contemporânea para os nossos dias atuais. Diz assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda coragem ao pedir e acredite de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como ondas do mar, levadas pelo vento. Não pense que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Forte, né, irmãos? E está na Bíblia. É bíblico isso. Nós temos que entender que as provações e as tentações que vêm sobre as nossas vidas têm algo para nos ensinar, tem algo para nos fortalecer, tem algo que nos faz crescer diante de Deus. Mas hoje em dia isso não é pregado diante da igreja. Nós temos passado por momentos difíceis nos dias atuais, e as igrejas não querem mais falar sobre arrependimento, não querem mais falar sobre provas, sobre tentações. As igrejas hoje querem massagear o ego dos seus membros. Sabe, líderes hoje querem massagear o ego. Não querem mais admoestar os membros da igreja quando estão passando por alguma situação, alguma dificuldade. Não, querem passar a mão na cabeça, querem esconder, querem deixar de lado aquilo que não era para deixar, porque a igreja precisa encher. Nós precisamos ter uma igreja inchada, nós precisamos de renda. Infelizmente, hoje é o nosso contexto da nossa atualidade nos dias de hoje, infelizmente, mas isso já estava prescrito que ia acontecer, porque Jesus já tinha dito que isso iria acontecer. Nos finais do tempo, essas coisas viriam. O engraçado é que Jesus falou isso há alguns anos atrás, sabe? E quando nós passamos por provas, nós oramos e pedimos para que o Senhor nos tire a prova, nos tire a tentação, para que o Senhor nos ajude a não passar por isso. Mas isso é necessário sobre a nossa vida. Muitas vezes oramos de uma forma errada, da qual deveríamos orar. Nós precisamos pedir para Cristo, assim como diz a palavra, para Deus, sabedoria para saber lidar com essa situação. Vamos dar exemplos? Morte. Como lidar com a morte de um ente querido? Como, Fernando, me explica isso? Uma pessoa que nós amamos, que nós admiramos, como lidar com a morte de um filho? Como lidar com a morte de um pai? Como lidar com a morte de uma mãe, de um cônjuge, de um marido, de uma esposa, de um noivo? Como lidar? De que maneira lidar? Dói, não é verdade? Mas tem algo que nós precisamos aprender nisso.
E é necessário que nós oremos a Deus para pedir sabedoria para entendermos isso. É isso que a palavra nos diz. Mas quando passamos por este motivo, a primeira coisa que fazemos era duvidar de Deus. Porque a ordem natural dos cursos da coisa é o filho enterrar os pais. Não é? Não os pais enterrar os filhos. Mas hoje, por causa do pecado, está tudo distorcido. Jovens que estão sendo mortos e os pais estão enterrando. Mas isso tudo por causa do pecado. Deus não tem nada a ver com isso. O engraçado, ou não é engraçado, eu falo engraçado, mas não é engraçado, que nós aceitamos quando dissemos assim, que Deus não nos força e Ele é compassivo conosco. Deus, Ele não nos força a estar na presença dEle. Nós temos o livre-arbítrio para escolher as situações. Não, Deus me dá o livre-arbítrio. Mas quando nós passamos pelas dificuldades, esse livre-arbítrio já não vale mais. E começamos a culpar Deus pelas situações que passamos. Queridos, nós precisamos entender que a igreja que vai subir com Cristo Jesus é uma igreja perfeita, imaculada, sem ruga. É necessário você passar pela prova, para que você cresça e amadureça. E nós vamos falar a respeito agora. A etimologia da palavra celebração vem do latim, celebratio, honra, fazer solenidade. No dicionário, ato de celebrar, de enaltecer, de proclamar louvores. Celebração da palavra de Deus. Está no dicionário. Está no dicionário isso aqui. Quando falamos de celebração, logo nos vem a lembrança de algo muito bom. Que algo muito bom aconteceu. Por esse motivo ficamos alegres. Mas quando lemos o livro de Tiago, percebemos que as situações adversas devem ser celebradas. Pois provações nos farão ter 3 virtudes. E nós vamos falar sobre essas 3 virtudes. Número 1, perseverança. A palavra falou aqui agora, eu li e está falando, perseverança. A adversidade, a provação e as tentações que nós passamos nos traz perseverança. Perseverança, característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica, é constante. Aí o exemplo. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão, antes de lhe dar o filho da promessa. Gênesis 12, 1, 3. Olha só. Deus trabalhou 25 anos, mudando o caráter de Abraão, as atitudes de Abraão, para poder dar o filho que ele tinha prometido a Abraão. Ora, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Do 1 ao 3. 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aí, pode ser até aí. Presta atenção, Abraão estava lá junto com seu pai, com a sua parentela, não conhecia Deus, de repente vem uma grande voz e fala com Abraão: sai da tua parentela, que eu vou te dar uma terra, farei de ti uma grande nação. Só que a esposa de Abraão, Sara, ela é estéril, e Abraão sabia disso. Mas Abraão ouviu aquela voz, creu naquela voz, que era Deus falando com ele, e ele saiu. E se passaram 25 anos, Deus falou para Abraão assim: eu vou te dar uma terra, mas não falou nem que terra seria essa, para onde era, se era para o sul, para o oeste, para o oriente, para o ocidente, para onde era. Deus não falou para Abraão, mas Abraão creu.
E Abraão passou por várias dificuldades, vários problemas, várias provações, 25 anos de provação. 25 anos da qual Deus disse que ia dar um filho para ele. Que da vida dele sairia uma grande nação. Olha só, 25 anos. E nós? Quando recebemos uma noticiazinha meio difícil, não dá? O que nós fazemos? Qual é a primeira atitude? Nós temos na palavra de Deus homens que podem fortalecer a nossa fé, histórias que podem fortalecer a nossa fé. Mas desistimos muito fácil. Queremos culpar as pessoas pelos momentos difíceis que nós passamos. Somos imaturos. Queridos, é momento de crescermos. Mês passado foi o mês da maturidade. Querido, só vai celebrar esse mês quem foi maduro. Quem conseguiu vencer os seus medos. Quem conseguiu vencer as suas dificuldades, as suas provações, suas tentações. Só vence quem é maduro. É necessário você entender isso. É necessário que nós entendamos isso. É necessário. Outro que perseverou foi o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, do 1 ao 9. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriei, senão as minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes de me gloriar nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Olha só, apóstolo Paulo, ele conta que foi arrebatado ao terceiro céu, e ali ele ouviu coisas inefáveis, coisas que não era digna ser falada, tanto que não foi dita, não foi relatada na palavra de Deus. Mas por este motivo, para que ele não viesse se gloriar, foi colocado um espinho na carne dele. Por quem? Por que foi colocado o espinho na carne? Da parte de quem foi colocado? Da parte de Deus. Aí ele fala, um mensageiro de Satanás. Muitos estudiosos tentam explicar que espinho na carne é esse. Eu não sei nem o porquê querer explicar isso. Já está dizendo, foi colocado um espinho na carne. Algo que o machucava. Algo que, trazia desconforto. E ele orou ao Senhor 3 vezes para que isso fosse tirado. E o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Será que nós somos capazes de dizer hoje, pelas provações que nós passamos nos dias de hoje, de dizer assim: Senhor, a tua graça me basta. Hoje é noite de ceia. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós fazemos isso, essa celebração, porque foi uma ordenança de Cristo. Sabe por que Cristo ordenou isso aqui? Porque se Cristo não tivesse ordenado que nós viéssemos aliançar com Ele novamente todos os meses, nós já tínhamos esquecido do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
E Cristo, sabendo disso, ele deixou assim, ó, perpetuamente, até que eu volte. Mas já tínhamos esquecido do que Cristo fez por nós. Querido, as provações que nós passamos não é nada. Ah, você não está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. É, realmente, eu não sei, mas Deus sabe. E é Ele que vai te dar sabedoria para que você passe por elas, se você realmente crê. A Bíblia fala que só é dado aquele que crê, e aquele que não tem o pensamento dobre. Isso me traz à memória uma pessoa de duas almas, porque a Bíblia fala que é como uma onda, levada ao vento, vai e volta. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Hoje está alegre, dormiu, amanhã acordou, está com aquela cara de vaca, né, pastor? De maracujá murcho. Não sabe o que quer, não se firma, não acredita na palavra que é lançada, nos profetas que profetizam sobre a tua vida. Não acredita. Passou uma dificuldadezinha, ó, saiu fora. Não dá para ficar aqui. Sabe, nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para imediato, para agora, para já. Se não for agora, eu não quero. Se o Senhor não fizer agora pela minha vida, eu não quero, não dá para esperar, tem que ser agora. Largamos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Quantas vezes eu fiz isso? Estou falando de mim. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes o Senhor teve que me colocar no estreito para mim poder aprender que as coisas de Deus não se faz de qualquer jeito, não se faz de qualquer maneira, que é necessário você ter posicionamento, porque se você não tiver posicionamento, você não vai a lugar nenhum, você não vai adiante. Quantos de nós aqui já fizemos o voto ao Senhor e não cumprimos esse voto? Nós queremos ser perdoados por Deus, mas não queremos perdoar. Nós precisamos entender isso. As tuas provações, as tuas lutas são para te fazer crescer. Amém? Glória a Deus, estão comigo. Aleluia. São para te fazer crescer. Segundo, amadurecimento. E eu fui buscar sobre amadurecimento no dicionário. Meu Deus. É a decorrência natural da vida, que cresce e se desenvolve, até se tornar adulta. É quando se pode deixar de lado o que está em desacordo com os propósitos e metas estabelecidos, priorizando atividades, pensamentos e palavras que contribuam para alcançar os objetivos traçados. É a capacidade de planejar a própria vida, aprendendo dos erros, priorizando atividades, estipulando objetivos. Deus trabalhou 13 anos na vida de José, antes de colocá-lo no trono. Uou! Deus trabalhou 13 anos na vida de José, antes de colocá-lo no trono. José foi vendido como escravo aos 17 anos. Gênesis 37, 27 e 28. Aqui nessa passagem, está dizendo o que os irmãos de José fizeram com eles. Vinde, vemo-lo a esses ismaelitas. É isso mesmo. Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no os seus irmãos.
Ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José, alcançando-o da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e aos quais o levaram para o Egito. José era o filho mais querido de Jacó, 17 anos, adolescente, mais novo, caçula, o B de Jacó. E ele amava mais José, a Bíblia fala, do que os outros irmãos. E aí José, por conta disso, se achou tal e começou ali a querer ser maior do que os seus irmãos. Entrou ali uma soberbezinha no coração dele. E tudo que os irmãos dele falavam de errado, ele lá corria e falava para o pai. Ó pai, Rubem fez isso, ó pai, Naftali fez isso, ó pai. E começou a fazer fofoca dos irmãos e tal. E Jacó começou a usar disso. Só que inflamou o coração dos seus irmãos. E o que acontece? Os irmãos o venderam. Na verdade, os irmãos queriam matá-los. Os irmãos queriam matá-lo. Mas aí, o segundo irmão, ai meu Deus, Judá faz uma proposta. Não, vamos vendê-lo, não vamos lançar a mão, porque a nossa carne vai cair sobre nós, o sangue dele. Vamos vender ele como escravo. E ele foi vendido como escravo. Foi para o Egito. Chegou no Egito, foi para a casa de Potifar. Foi ser escravo de Potifar. E ali, ele passou por uma prova, tentação. A mulher de Potifar queria ter relações sexuais com ele. A primeira provação. E aí ele foge, sai, corre, desaparece. Fugiu da presença do mal. Ela marca um arapuca, fala que ele tentou agarrar. José vai para a prisão. E na prisão José começa a sofrer, porque a prisão daquela época era muito difícil. É mais difícil do que as prisões de hoje. Sabe, os presos que estão lá hoje passam dificuldade e tudo mais. É sub-humano. Era pior. Mas José passa. José faz revelações de sonhos. Esquecem de José quando vão falar com o faraó. Mas quando se passa 13 anos que José teve as suas provações, Deus o levanta. E José vai diante de faraó. E José interpreta o sonho que faraó teve. Quando José interpreta o sonho de faraó, a Bíblia relata que Faraó coloca José como governador. Abaixo de Faraó não tinha outro, só José. Então, o que essa história traz para a minha vida? O que essa história traz para a tua vida? Que as dificuldades e as tentações, elas não são para te matar. Elas não são para te fazer desistir. Imagina se José tivesse desistido, quando ele ficou na cadeia. Falou, não acredito mais nisso, eu não quero mais saber disso. Mas José perseverou. Então assim, nós precisamos perseverar. É amadurecimento. José amadureceu. Amadureceu a ponto de governar o Egito e cuidar de todos os povos vizinhos ao Egito, e até mesmo da sua família. Então assim, as tentações e as provações que você está passando é para te amadurecer. Então não desista delas, se agarre com ela. Se agarre às tuas provas, se agarre às tuas tentações. Que ela irá te fortalecer. A terceira e última, caráter. Conjunto de características que, sendo boas ou más, distingue uma pessoa, um povo. Característica do próprio sujeito. Índole, temperamento, personalidade, formação moral, honestidade. Devemos ter o caráter de Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo
não mais eu, mas Cristo vive em mim. E na vida que agora, 2:20. E na vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós temos que ter esse caráter de Cristo. Não é mais sobre mim, não é mais sobre vocês, nem sobre você que está em casa. É sobre Cristo. Quem é que reina sobre a tua vida? O teu caráter, ele não pode ser duvidoso. O teu caráter tem que ser o caráter de Cristo. Porque não tem mais nada a ver contigo e nem comigo, tem que haver com Cristo. É necessário que nós entendamos isso. Sem isso não tem como continuar. Não tem como você andar, você vai ser um inércio para sempre. Uma criança mimada para sempre. Não dá. Vocês lembram, na minha última pregação, vocês lembram? Quem estava aqui deve lembrar. Eu disse que aconteceu algo na minha vida, que eu tinha colocado numa caixinha, correto? Coloquei numa caixinha e guardei. E aquilo que eu guardei era para me levar para o túmulo, ninguém jamais saberia. Só que aconteceram algumas diversidades na minha vida, e que me fez retornar àquela caixa, e aquela caixa ela foi estourada. Cristo estourou aquela caixa, para que eu fosse curado de algo que estava lá, mas eu achava que eu já estava curado. Eu achava, mas eu não estava. E aquilo sempre tornava, quando acontecia alguma coisa parecida. E eu vou falar para você o que é. Eu vou dizer para você o que é hoje. Eu vou contar um testemunho. Eu ia dar um nome fictício, mas eu não posso dar nome fictício por causa que é o meu testemunho. Então eu vou falar sobre mim. Vou falar sobre a minha vida. Eu não diferente de todos, ou de alguns que aqui estão, vim de uma família muito pobre, de pais separados. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha por volta de entre 2 a 4 anos de idade. Meu pai ficou mentalmente doente, ficou maluco, como dizem, por um período. E a minha mãe se separou, porque ele via visões que tinha homens do lado dela, e queria matá-la, queria sempre agredi-la. A minha mãe se separou dele. E a minha mãe me criou sozinho. Não é uma história diferente de muitos que aqui estão. E a minha mãe me criou com muita luta, com muita dificuldade, com muita dor, com muito trabalho. Eu fui deixado na casa de várias pessoas, porque a minha mãe precisava trabalhar para me sustentar e eu não tinha com quem ficar, pois eu não tinha um pai. Eu não tinha um pai. E por causa dessa dificuldade, a minha mãe se tornou alcoólatra. A minha mãe foi uma alcoólatra. E por várias vezes eu ia ao bar comprar a bebida para minha mãe. Por várias vezes eu ia ao bar e comprava pinga. A partir dos 5, 6 anos de idade eu já fazia isso com frequência. E foi daí que eu conheci o álcool. Foi daí onde eu me envolvi com o álcool. Só que isso não foi o suficiente que aconteceu com a minha vida. E eu fui descobrir isso há pouco tempo, que eu precisava me libertar disso. Porque se eu não me libertasse disso, eu não ia conseguir ir adiante. Todas as situações que vinham sobre a minha vida iam me fazer parar, ia me fazer retroceder, ia me jogar para baixo. Eu precisava enfrentar isso. E eu vou falar para vocês hoje aqui. Quando eu tinha por volta de 5 a 6 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Eu frequentava uma creche. E nessa creche, a diretora gostava muito de mim. E ela via o desespero da minha mãe em me criar. E ela se prontificou em ajudar a minha mãe a começar a ficar comigo. E o que acontece? Ela começou a me levar para a casa dela depois dos períodos da creche.
E o marido dela, quando ela não estava presente, começou a abusar de mim. É uma lembrança muito forte que eu tenho sobre a minha mente. E a minha esposa veio ficar sabendo disso há pouco tempo. Na verdade, uns 4 meses atrás. Nós estamos juntos há 19 anos. Eu nunca contei isso para ninguém. Então, por causa disso, eu fui criado numa revolta muito grande. Para a glória de Deus, Deus me tirou do lugar da onde eu morava, que era no pé do morro da Vila Zilda, e me jogou para o Morrinhos. Então, eu fui tirado daquela situação, entre aspas. Dos 5 aos 6 anos de idade, eu fui abusado. Fui para o Morrinho. Chegando no Morrinho, aos 7 anos de idade, nós começamos a construir um barraco para morar. E a minha mãe reata com meu pai. Quando eu tinha por volta de 8 a 9 anos de idade, minha mãe reata com meu pai novamente. E eles voltam a morar junto. Só que quando eles voltam a morar junto, logo em seguida o meu pai tem um derrame. E o lado esquerdo dele paralisou totalmente. Quem foi o enfermeiro? O Fernando. Com 9 anos de idade eu carreguei uma carga do meu pai. Aos 9 anos de idade. Eu comecei a carregar uma carga. Se ele tivesse que ir para o médico, era eu que ia. Se ele tivesse que tomar banho, era eu que dava. Se eu tivesse que limpar, era eu que fazia. Então tudo era eu que fazia. Então a minha infância, ela foi tirada. E isso eu fui crescendo com uma revolta muito grande. Eu fui me revoltando com tudo isso, fui me revoltando. A ponto, quando eu cheguei no ápice da adolescência, eu revoltado com toda essa situação, eu tentei matar meu pai 3 vezes. Porque eu não entendia nada disso. Eu não entendia o porquê que eu tinha que passar por tudo isso, o porquê que isso veio sobre a minha vida, o porquê que eu fui abusado sexualmente, o porquê que eu tinha que ter uma carga sobre a minha vida. O porquê que eu tinha que passar por isso, eu não precisava passar por isso. O problema era dele, ele que tinha que se virar. Mas eu não tinha um pai na minha infância. Eu não tive alguém que me instruísse. Muitos de vocês, jovens, têm um pai. Muitos de vocês têm uma mãe. E uma excelente mãe. Eu creio nisso. E um excelente pai. Vocês devem honrar os seus pais. É dever de vocês honrar os pais. Viu? Porque muitos gostariam de ter o pai que você tem e não tem. Muitos. Então honre os seus pais. Trate os teus pais como eles devem ser tratados. Cresci, conheci o álcool, me envolvi, entre aspas, no meio da criminalidade. Não roubei, não trafiquei, mas sempre andava no meio. Sempre andava no meio. Fui pai cedo de um primeiro casamento, mas inconsequente, delinquente, irresponsável. Me separei 2 anos depois. O fruto disso, o meu filho mais velho, Caio Vinícius, uma bênção na minha vida. Tenho um orgulho imenso de todos os meus filhos. Conheci a minha esposa, Elaine. Tive com ela 2 filhos. Mas o relacionamento não foi bom. Foi um relacionamento abusivo, agressivo, tanto da minha parte, tanto da parte dela. Meus filhos, aliás, minha filha Giovana viu coisas horrendas dentro da minha casa. Mas para a glória de Deus, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e disse: é aqueles ali que eu quero, os improváveis. É aqueles ali que eu quero trabalhar, naquela vida, naquela família, naquela situação ali que eu quero. Uma situação muito horrenda, e como eu disse, não diferente de muitas famílias que tem por aí hoje. Mas com o que eu quero dizer para você sobre isso? Porque Deus faz, e Deus pode fazer. Conhecemos a Cristo, começamos a andar,
Começamos a aprender sobre Cristo, mas era difícil largar os vícios, era difícil deixar algumas coisas de lado, mas Deus foi paciente, Deus foi amoroso e Deus não desistiu. Sabe por que Deus não desistiu? Porque nós não desistimos, mesmo no meio das batalhas, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, nós demos prioridade, e nós fomos adiante. Agradeço a vida do meu pastor, agradeço a vida da minha pastora, a vida de irmãos que não estão aqui, que quantas vezes me ajudou, Gisele, Cinelândia, Paulo, Kate, quantas pessoas nos ajudaram, quantas pessoas correram atrás e falaram para mim: Fernando, não desiste, Fernando, não larga o teu casamento, que Deus vai fazer. E eu falava: não vai, não adianta mais, eu cansei. E falava: não, Deus não vai desistir, não desiste, Deus vai fazer. E Deus fez. Só que depois, na presença de Deus, ministério de homens, pregando, abrindo culto, acontece algo parecido com uma pessoa próxima de mim. Algo que me fez relembrar aquilo que eu passei no passado. Nem de longe foi o que eu passei, mas me fez relembrar. Pessoa próxima a mim, e passou por essa situação, e aí eu caio em prantos, em desespero, e digo: Senhor, por quê? Por quê? Estou na tua presença, larguei tudo, estou te servindo, estou te buscando, eu oro, eu jejuo. Por quê? Por qual motivo? Porque isso teve que vir. Mas eu precisava ser tratado. Tinha algo dentro de mim que não estava curado. Cara, é muito fácil você falar da boca para fora assim, ó, eu te perdoo. É muito fácil. Mas Deus não quer o teu da boca para fora, Deus quer daqui de dentro. Deus quer daqui, ó. Aqui, ó. Tem que sair do teu coração. Ó, coração. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando aqui, ó. Ó. Não é do órgão interior, mas é aqui, ó. A tua mente que conduz, a tua mente que te leva. Então Deus queria me curar. Eu precisava verdadeiramente perdoar. Eu precisava voltar lá atrás. Eu precisava abrir essa caixa preta, arrancar isso dali e ser curado disso. E para a glória de Deus e de Cristo Jesus, eu falo para vocês hoje: eu estou curado. Sabe por que eu estou curado? Porque hoje eu falo. Eu não falava. Meu filho está sabendo hoje que eu fui abusado sexualmente. A minha filha Giovana ficou sabendo mês passado, que eu chamei ela aqui, nós sentamos aqui e eu conversei com ela. O meu filho mais velho não sabe, se ele estiver assistindo a live, ele está sabendo hoje também. Eu quero falar para você que é o seguinte: não importa o que você está passando, se é o teu casamento que está sendo destruído, Deus vai sarar, Deus vai curar, Deus vai fazer a obra, se você acreditar. Eu não sei qual o problema que você está passando de saúde. De repente um familiar recebeu uma notícia da qual o médico disse: ó, não tem mais jeito. Prova viva, a Ângela. Se preparem, porque por todo o quadro que ela está, por tudo que ela tem, é algo muito difícil de acontecer. Para o homem é difícil mesmo, para o homem de repente não tem nem mais jeito, mas para o nosso Deus tem. Então assim, eu não sei realmente o que você está passando. Se Deus me fez trazer essa palavra hoje, Ele me fez trazer essa palavra hoje, porque assim, ó, eu orei a Deus e falei: Senhor, não me deixa subir lá, se não for da tua vontade, do teu querer. E até o último minuto eu pedi para Deus: Deus, testifica. E o pastor Flávio subiu aqui falando: na frente de Israel existia o mar vermelho, e atrás de Israel tinha os inimigos. O que fazer? O que fazer na hora difícil? E eu falei: Senhor, obrigado.
Obrigado por testificar.